Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui iniciar mais uma aula sobre direito processual do trabalho, dando continuidade aí aos dissídios coletivos. Vamos começar. Deixa eu aqui fazer a divisão da nossa terra. Pronto. Direito processual, dissídios coletivos, partes e procuradores. É uma parte interessante aí para que a gente inicia aí também a preparação para a prática trabalhista. Práticas e procuradores, as partes são autor e réu, e aí todo mundo já sabe o que é também, não precisa entrar muito em definição. Importante a gente salientar que existe ainda assim o juiz postulante. Claro que o mesmo está prejudicado, né, devido ao processo digital, em que todos nós precisamos de um token, mas eu ainda indico muita gente, sim, para as varas do trabalho. Inclusive, aqui na minha região, sei de varas do trabalho que ainda atuam no juiz postulante, como tem na lei, os mesmos não podem se eximir de prestação jurisdicional. Caso contrário, as partes poderão, inclusive, prestar queixa em corregedoria e, caso seja uma questão coletiva, até mesmo podem solicitar auxílio ao Ministério Público. Vamos aqui falar um pouco do mandato. O mandato, as partes poderão constituir procuradores para defender seus interesses. Quem são esses procuradores, afinal? São os advogados, os representantes para defender seus interesses na ação. E aí o artigo 791, parágrafo 3º da CLT, ele ressalta, né, que a constituição de procurador com poderes para foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado com anuência da parte. Então, caso não exista ainda a constituição de procuração nos autos, procuração escrita, o advogado pode solicitar em audiência com a presença da parte, que irá sim dar anuência após ser questionada pelo órgão do Poder Judiciário, o magistrado, se o mesmo constitui como advogado. Se a resposta for positiva, ali está registrado em ata a constituição de procurador com poderes para foro em geral. A súmula 395 do Tribunal Superior do Trabalho, ela informa que o outorgado poderá transmitir os poderes para outros advogados, sendo válidos os atos praticados pelo subestabelecido, ainda que não haja no mandato poderes expressos para subestabelecer. Caso o profissional, olha o helicóptero aí chegando, caso o profissional necessite que do auxílio de um colega, né, o mesmo não possa estar presente naquela audiência, ele pode sim subestabelecer um colega. E tal subestabelecimento não precisa estar expresso no mandato, conforme diz a súmula 395 do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Agora, uma coisa importante salientar é que configura-se outorga irregular o subestabelecimento que é anterior à outorga passada ao subestabelecente. Como é que funciona isso? Eu sou advogado e já subestabeleci antes da pessoa que eu represento para outro profissional esse subestabelecimento, fica óbvio que o mesmo é irregular. Espero ter sido claro. Temos também o AJ200 da seção de dissídios individuais e coletivos 1 do Tribunal Superior do Trabalho, que é inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Então, é importante, né, que a outorga de mandato, após a primeira audiência, ela seja oficializada por escrito, porque, caso contrário, não será, aquele advogado anterior, ele não será oficializado. E aí, o mesmo poderá, inclusive, perder honorários, perder poderes de representar aquele cliente, se isso não estiver firmado em ato. Ainda sobre a representação, pessoa jurídica, procuração e validade. Ou seja, a pessoa jurídica, ao firmar o contrato de mandato, tem que conter os dados da empresa, da pessoa jurídica, né, seus dados, seu endereço, isso você vai ver lá na petição quando fizermos, inclusive dados de quem está assinando, do representante da empresa. Caso contrário, essa outorga será inválida.
Ainda continuando, vamos falar aqui sobre substitutos processuais. A substituição processual ou legitimidade extraordinária pode ser conceituada como um fenômeno processual pelo qual alguém autorizado por lei autorize. Resumindo em miúdos, é a representação pelo sindicato da categoria, em que aquele sindicato ele vai representar os interesses dos outorgados, né? Ele vai ser substituto dos interesses dos outorgados, ele vai atuar como substituto processual. Isso está também contido lá no artigo 8º, inciso 3 da nossa Constituição Federal, em que informa que ao sindicato cabe a defesa dos interesses individuais e coletivos, inclusive quanto questões judiciais e administrativas. Outra questão importante salientar aí, que veio também na reforma, é sobre os honorários, pagamentos de honorários ao advogado, que anteriormente não cabia pagamento de honorários diretos em relação de emprego, e se coubesse, essa pessoa teria que estar representada por sindicato, ou também um requisito era que ganhasse menos que 2 salários mínimos. Isso daí foi afastado pela Lei 13.467 de 2017, conhecida também como Reforma Trabalhista. E aí é importante dizer que o conjunto, né, do artigo 791A da CLT e a súmula 219, que foi prejudicada alguns incisos devido à reforma. Foi prejudicado, ainda está lá, mas foi prejudicado. É importante que vocês prestem atenção nisso, que já cabe sim honorários de sucumbência ao advogado. Uma questão que, inclusive, o 791A tem uma instrução normativa que fala, né, que esse artigo foi considerado inconstitucional. Essa inconstitucionalidade também vai ser arguída aí futuramente pelo Supremo, ainda funciona dessa forma, porque no Código de Processo Civil os honorários são de 20%. Já aqui, pela CLT, de uma certa forma, o patrono da causa ele foi prejudicado porque os honorários, o limite máximo é de 15%. Então, isso daí é algo bastante discutível, já que o mesmo patrono que milita nas causas cíveis é o mesmo que milita nas causas trabalhistas. Não há o porquê existir essa disparidade. Vamos continuar. Os honorários também são devidos nas ações contra a fazenda pública e nas ações que a parte estiver assistida pelo sindicato de sua categoria. Lá na frente a gente vai ver que fazenda pública a coisa melhora um pouco, por se tratar de questões extratrabalhistas. Outro ponto também importante salientar é que o vencido beneficiário, não é vencido beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo ou em outro processo créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sucumbência ficarão sob condição suspensiva. E aí um detalhe, o beneficiário da justiça gratuita ele também paga honorários, mas ele tem um limite de 2 anos para que surjam créditos capazes dele suportar esse pagamento. Já que, muitas das vezes, os créditos que ele ganha na ação, caso ele vá fazer o pagamento dessa sucumbência, como são créditos de natureza alimentar, tem que se mostrar que esse desconto não vai prejudicar o trabalhador. Aí é muito importante você, patrono do reclamante, argua isso, que apesar do mesmo ganhar a ação, o mesmo não dispõe de condições para que seja feito o pagamento desses honorários de sucumbência, sem que o mesmo prejudique suas despesas pessoais para seu sustento e da sua família. Você tem que colocar isso daí na sua inicial para que o seu representado não fique prejudicado. Seguindo adiante, os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato, como sempre existiu. Tem a hipótese, né, do cabimento de honorários. O inciso 1 era exatamente isso, que a pessoa precisava ser representada, né, da súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho. O inciso 1 dizia exatamente isso, que a pessoa precisava estar representada por sindicato e ganhar até 2 salários mínimos. Isso daí foi prejudicado pela Lei 13.467 de 2017, já que a mesma diz
que cabe-se honorários de sucumbência para os advogados e, inclusive, os beneficiários da justiça gratuita terão que suportar o pagamento da sucumbência naquilo, né, que os mesmos dispuserem dos seus créditos, tendo limite claro de 2 anos para haver esse pagamento. Outra coisa aqui era o inciso 3, que era semelhante ao inciso 1. A ação rescisória é cabível à condenação do pagamento de honorários em ação rescisória no processo trabalhista, então também cabe o pagamento de honorários. A súmula 219 ainda está aí. E importante também dizer que na ação rescisória, nas lides que não derivem de relação de emprego, e sim relação de trabalho, o pagamento dos honorários de sucumbência eles vão ser submetidos à disciplina do Código de Processo Civil. É a única situação, né, a súmula 219, que melhora um pouco para o patrono, que até o momento recebe 15%, sendo nessa situação aí que não há relação de emprego, ação rescisória, o mesmo pode sim solicitar os honorários vigentes no Código de Processo Civil, que está na sua faixa de 20%. O inciso 5 também foi prejudicado, depois vocês leiam lá na súmula 219. E, por fim, como eu falei, as causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil, sendo que é uma redução de 50% nas causas em que há presença da Fazenda Pública. Vamos aqui também dispor sobre a reclamação trabalhista, que está constante lá no artigo 840, parágrafos 1º e 2º da CLT, tanto na sua forma escrita como na sua forma verbal, que, como já vimos, melhor dizendo, terá que ser reduzida a termo. Temos a reclamação verbal, que deverá ser distribuída antes mesmo de sua redução a termo. Conforme eu falei anteriormente, o reclamante deverá comparecer na Justiça do Trabalho no prazo de 5 dias para reduzi-lo a termo. O que é isso, reduzir a termo? Pô-la por escrito. Isso daí lembrando, né, que está cada vez mais existindo a dificuldade, já que nosso processo é eletrônico. E aí vai haver sim a necessidade de existir um operador de direito, um advogado, um representante, um patrono, para que seja reduzida a termo essa questão. Outra questão também importante, que já trabalhamos em outra aula, é sobre a notificação, que ela se presume recebida 48 horas após seu envio, sendo que pode haver sim uma justificativa. O não recebimento e a demora, aquela parte que recebeu depois, o que houve demora no seu recebimento, ela tem que justificar, conforme nos assevera a súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho. Já a reclamação escrita, sem mais delongas, ela vai seguir os parâmetros do artigo 319 do CPC de 2015, antigo artigo 282, que já foi extinto. Deverá conter a designação, quase que não saía, do juiz da vara do trabalho ou do juiz de direito, caso, né, nas disposições de que não exista a vara do trabalho naquela região, cada vez mais difícil, já que a Justiça do Trabalho se estendeu aí pelos polos, inclusive com processo eletrônico, deverá conter a qualificação das partes, do reclamado, uma breve exposição dos fatos. Importante, antes mesmo que a gente comece qualquer debate sobre ação trabalhista, petição inicial, nunca se esqueça de colocar o PIS do trabalhador. Isso daí vocês vão lembrar lá no futuro. Representantes do reclamante, nunca se esqueçam de colocar o PIS, o CPF, inclusive, do trabalhador. São os itens mais importantes. PIS, CPF, endereço eletrônico também, com o advento do CPC de 2015, é importante essa questão do endereço eletrônico. Mas nunca se esqueçam do PIS, vocês vão lembrar disso. Depois de tudo resolvido, está lá aquele acordo consignado
E aí o juiz precisa expedir o alvará para o seguro-desemprego, o advogado não colocou o PIS, o reclamante também não está com a carteira de trabalho ou a extraviou, e aí o seu representado, a parte que você representa, vai ser prejudicada até você apresentar o número do PIS. Então, nunca se esqueça disso. Fica essa dica aí para vocês. A CCP, ela foi considerada inconstitucional, né? A obrigação de você, antes de ingressar com ação trabalhista, constituir o trabalhador a comissão de conciliação prévia, conforme as ADIs 2139 e 2160, declarou a inconstitucionalidade do artigo 625D da CLT. Depois dê uma olhadinha. Aqui falamos também sobre o acordo extrajudicial, que depois é convertido em acordo judicial através de ação. É importante dizer sobre esse acordo extrajudicial que o juiz não está obrigado a homologá-lo. É importante falar sobre isso. O termo de conciliação, né, da CCP é um termo semelhante ao termo de conciliação extrajudicial. Agora, uma importante característica para falar sobre ele é sobre o prazo, que a partir da provocação da comissão de conciliação prévia, o prazo prescricional é suspenso e só volta a correr após a tentativa frustrada de acordo. Se houver acordo, não vai seguir, né, para a esfera judicial. Uma questãozinha aqui para fecharmos um tema, lembrando que hoje, amanhã e depois, assistam aulas em um dia e no outro dia façam questões. Se der, se não der, tudo bem, assista a aula e depois vai fazer a questão. Mas o mais importante é que vocês façam as questões, no mínimo 50. Como é que eu vou conseguir isso? Divida durante o dia, hora do almoço, de manhã cedo antes de ir para o trabalho, à noite quando chegar, mas não deixe de fazer questões, é muito importante. Inclusive, alguns tópicos que a gente não abranger aqui nessas aulas vão ser supridos pela resolução de questões. Se vocês disporem de um material em que tenham questões comentadas, seria também importante se vocês tiverem essa oportunidade. E aí, a respeito da conciliação no processo trabalhista, respondam qual é a questão correta. Sob pena de nulidade, a conciliação tem que ser buscada antes do oferecimento da defesa pelo réu e antes do julgamento feito. Isso aí durante a audiência, só para lembrar. O juiz deve propiciar a conciliação tão logo dê início à audiência. Caso não seja esta alcançada, deve o magistrado passar a instrução e ao julgamento sem permitir nova possibilidade de conciliação. Será que é verdade? Encerrado o juízo conciliatório, as partes não mais poderão celebrar acordo ante a ocorrência de preclusão. Será mesmo, gente? E, por fim, a decisão que homologa o acordo é irrecorrível para qualquer das partes, e, quando for o caso, para a Previdência Social. Para desencargo de consciência, só deixo a dica aqui para vocês que o acordo pode ser asseverado durante todas as fases do processo, inclusive na fase de execução. Creio que com isso vocês respondem essa questão. Meus amigos, muito obrigado. Qualquer dúvida, basta deixar nos comentários que terei o maior prazer em responder. Muito obrigado e até a próxima.